também aqui que me seguem pedem informações. Eu já vi até que alguns posts que eu comento de alguns livros fazem bastante sucesso. Então, aproveitando também mais uma vez o nosso tempo de quarentena, muito importante que todos nós fiquemos em casa nesse período, mas nós podemos continuar apreciando o vinho, às vezes com uma boa leitura. Eu vou comentar que os livros eu tenho fisicamente, mas eu sei que muitos desses livros estão disponíveis em plataformas digitais, no Kindle da Amazon, certamente alguns deles estão disponíveis para vocês poderem ler também nessa fase. Um que eu gostaria, para quem, um dos livros mais fáceis de ler, cheio de informações muito interessantes e de uma forma muito simples, é esse da Jancis Robinson. Essa escritora, ela é uma jornalista especialista em vinhos, e ela talvez seja a jornalista mais famosa do Reino Unido e da Inglaterra de vinhos. E ela inclusive escolhe os vinhos da Rainha Elizabeth. É um livro curtinho, bem fininho, fácil de ler, um livro de bolso. E ele dá um bom panorama das principais regiões produtoras, quais são as uvas principais de cada país, quais são as técnicas de vinificação mais comuns, como se faz o vinho branco, como se faz o vinho tinto, como se faz o vinho espumante. É uma leitura fácil e esse está disponível no Kindle da Amazon. Um livro já com outra abordagem é esse livro que chama Volta ao Mundo em 20 mil vinhos. Esse livro talvez ele não explique muitas informações sobre produção de vinho, como consumir, temperatura, esse tipo de coisa. Mas ele é um grande guia, como se fosse uma antiga lista telefônica cheia de rótulos de vinhos. Então, para cada país, ele mostra várias opções de vinhos que você deveria tomar. Então, ele recomenda o quê? Para você conhecer assim, a cultura vinícola desses países, você vai tomando esses vinhos para você ir conhecendo detalhes, percebendo as diferenças entre cada um deles. E para cada vinho que ele coloca, ele dá algumas informações sobre o produtor, sobre o meio de como é feito o vinho, teor alcoólico, quais uvas são compostas e algumas dicas até de harmonização. No Brasil, de autores brasileiros, eu vou colocar assim, esse também é de um autor brasileiro, mas os livros principais do Brasil são esses dois aqui, que são de dois críticos, José Ivan Santos e esse aqui que é do Saul Galvão. Esses dois livros, e esse aqui é um livro até bem antigo, eu acho que ele é um livro de 1900, da década de 90, que ficava lá na minha casa. Esses dois livros, eu acho eles parecidos e eles têm um conteúdo muito abrangente, então também vão falar muito sobre como é produzido o vinho, uma breve história da cultura do vinho na civilização, junto com a civilização humana, e eles dão muitos detalhes sobre os países produtores. Então, após uma primeira abordagem, onde eles explicam algumas regras de serviço, taças, como o vinho é feito, como o vinho branco, vinho rosé, espumante, ele passa boa parte do livro, 60% do livro, explicando país por país, região por região. Então ele é um livro muito bom, não só para você ler uma vez, mas também para você ter como um livro de consulta. Se você for num jantar de vinhos, que você tem um vinho diferente que você queira experimentar, são dois livros muito interessantes para se ter. Aqui, mais um livro que eu tenho certeza que está disponível também na Amazon como livro digital, que é o Guia do Wine Folly. O guia também, ele traz assim, poucos textos, mas ele tem uma abordagem extremamente prática do mundo dos vinhos. Então ele tem vários gráficos que mostram como o vinho é produzido. Então vou pegar aqui como exemplo o da uva Malbec, tão apreciada aqui no Brasil, nossos colegas argentinos aqui. Então ele tem um diagrama sempre mostrando quais são os principais sabores que você consegue perceber quando degusta algum desses vinhos. Aqui também alguns dos estilos diferentes de produção e até algumas sugestões de harmonização também, que são as mais tradicionais. É um livro muito prático de ler, também é um livro prático para consultas. E aqui também eu tenho alguns livros que não são livros exatamente que falam sobre vinho, mas misturam um pouco de literatura, um pouco de história e também trazem algumas informações sobre vinhos. O primeiro deles aqui é a história da Veuve Clicquot, sobre alguns champanhes mais conhecidos do mundo, a Veuve Clicquot. Eu tenho aqui a história do Romanée Conti, também outro vinho icônico francês produzido na Borgonha. Eu tenho Vinho e Guerra, contando alguns dos esforços dos franceses para ocultar os segredos dos vinhos franceses clássicos dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial.
Um Vinhedo na Toscana, um livro que eu achei muito legal, e ele conta a história do autor que foi tentar produzir um vinho na Toscana. Ele conta como ele foi aprendendo os segredos junto com os outros produtores, entendendo a história do local. Esse aqui é A Arte de Fazer um Grande Vinho, fala sobre o autor vai conviver com Ângelo Gaia, que é um dos produtores mais prestigiosos do Piemonte, e ele conta como ele percebeu os segredos, como a dedicação do Gaia, como ele tem, são tantos detalhes da produção de vinho, e acaba mostrando por que é tão trabalhoso fazer um vinho especial. E eu tenho aqui também 2 livros sobre a história do vinho argentino, né? E um deles é feito pela Laura Catena, que é herdeira do grupo Catena Zapata, que é uma das vinícolas mais famosas da Argentina. E ele conta uma série de histórias, como as vinícolas se estabeleceram na região de Mendoza. A maioria deles são histórias de imigrantes que vieram para a Argentina, alguns deles italianos, espanhóis, que já produziam vinhos nos seus países de origem e acabaram também criando essa indústria vinícola argentina. Esse livro da Laura Catena, em especial, cheio de fotos interessantes desse começo. É também uma viagem histórica bastante surpreendente. Eu tenho um livro aqui que eu até postei recentemente, que eu estava esperando há muito tempo para ler e por algum motivo eu nunca encontrava, que é Comida e Vinho de Harmonização Essencial. É outro livro muito legal, ele traz muitas informações sobre os princípios da harmonização. Então, o que você leva em consideração quando você vai escolher um prato, quando você vai escolher uma carne, vai escolher um vinho. E também ele depois coloca uma lista de muitas sugestões de harmonização. Então, se um dia eventualmente você quer fazer um jantar temático com uma comida diferente, ou mesmo a partir de um vinho diferente, você já consegue acertar também qual tipo de prato que vão se encaixar bem com na sua ideia, na sua proposta de jantar aí. E finalmente eu tenho aqui um livro que também é mais um livro de consulta, né? Ele é um dicionário, literalmente um dicionário do vinho. Então todos esses termos que às vezes a gente usa, quando a gente começa a se acostumar no mundo do vinho, a gente fala terroir, fala Borgonha, fala Bordeaux, e às vezes a gente fica tão habituado com isso, mas e são uma série de termos também que a gente às vezes acaba não lembrando, não sabendo nem a definição precisa deles. Então, dicionário aqui, todos os termos que relacionados a vinhos, meios de produção, barris, esse tipo de coisa, estão todos aqui. É um livro bem legal também.